Moçada, tudo firme? Eu não sei não, chega nessas aulas de final de semana aí vocês pipoquem, não tem acompanhamento, não tem visualização. Vocês estão achando que aqui é brasileiro? Não, aqui é chinês, patrão. Aqui não para nunca, a hora que vocês dormem nós tá produzindo, estudando. Bom, vamos lá, moçada, vamos retomar ao nosso estudo dos blocos econômicos, a terceira característica da nova ordem mundial. E agora, continuando a evolução da União Europeia. Quantas aulas de União Europeia, moçada? Já faz tempo que nós estamos trabalhando essa União Europeia, hein? Você acha que é importante? Acha que ela cai no vestibular? Nossa Senhora! Ainda mais agora que lá no Reino Unido o parlamento foi contrário ao Brexit, né? A maior derrota de uma proposta do governo britânico na história. A Câmara dos Comuns e a Câmara dos Lordes não quer que a Theresa May, a primeira-ministra, tire o Reino Unido da União Europeia, não. E isso vai dar pano para manga, gente. Mas antes de chegar no Brexit, nós precisamos falar então da expansão. Onde é que a gente tinha parado na última aula? Nós consolidamos a estrutura econômica e financeira da União Europeia até 2002, quando o euro começou a ser a moeda comunitária em 12 dos 15 países da União Europeia. Não aceitaram o euro como moeda comum, como contamos na aula passada, o Reino Unido, a Dinamarca e a Suécia, porém os 12 outros membros não se fizeram de rogado. Também, depois da fundação do Banco Central Europeu em 98, a sua instalação e o seu funcionamento completo como Casa da Moeda lá em Frankfurt também se consolidou no ano de 2002. Bom, a Europa consolidada aqueles três objetivos traçados em 1986, como vimos também, a Europa tinha que partir para novas, entre aspas, conquistas, novas expansões. Afinal de contas, a última expansão tinha sido em 1995. Já fazia tempo. Logo em 2004, 9 anos depois, que a União Europeia passou a ser apelidada de Europa dos 15, ela compensou o fato de não ter se expandido nesses praticamente 10 anos. Em 2004, entra de uma vez no espaço europeu comunitário 10 países. Minha nossa mãe! Eu já estava ficando careca de ter que saber 15 países. Agora eu vou ter que saber mais 10. Europa dos 25. Como gostam os jornalistas, EU 25. Mamma mia! E uma coisa vai ficar muito clara. A União Europeia quer se expandir pelo leste europeu. Porque, para consolidar o seu domínio numa área que representava uma incógnita após a queda do socialismo. No entanto, a Rússia de Vladimir Putin já começava a se assanhar novamente no leste europeu. Para evitar a influência russa, para se aproveitar da energia, da matéria-prima e da mão de obra barata, a União Europeia vai se expandir pelo leste europeu. Antigo domínio da União Soviética, antigo domínio do socialismo. Consolidando o capitalismo no leste europeu. Tipicamente uma característica da nova ordem mundial. A globalização do capitalismo agora no leste europeu.
Pois bem, gente, quais são os 25 países? Ou melhor, quais são os 10 que junto com os 15 anteriores vão constituir a Europa dos 25? Ai, 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 minha memória de velho não vai dar conta. 25 países num mundo que tem 195 é muito para uma cabeça. Pois é, antes de falar dos 10, vamos recordar então todos eles? Não sei não. Em 1957, os fundadores do Mercado Comum Europeu, Bélgica, Holanda, Luxemburgo, Alemanha, França e Itália. A famosa Europa dos 6. Em 1973, primeira expansão, naquele contexto da primeira crise mundial do petróleo. Vão entrar desta vez a Dinamarca, o Reino Unido e a Irlanda, Europa dos 9. 1981, contexto da segunda crise mundial do petróleo. Nós temos a entrada da Grécia, Europa dos 10. Ainda como consequência dessa segunda crise mundial do petróleo, graças à guerra Irã-Iraque, entram Portugal e Espanha, os dois países ibéricos, Europa dos 12. 1986. 1995, já como União Europeia, já que o Mercado Comum Europeu existiu de 1957 até 1993, de 1993 para frente a União Europeia. Em 95 vão entrar Suécia, Finlândia e Áustria. Opa! Chegamos à Europa dos 15. E agora precisamos chegar à Europa dos 25. Ai, 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 ai. Numa característica típica da nova ordem mundial, a consolidação do capitalismo numa área que outrora fora de influência do socialismo soviético. A expansão do capitalismo europeu para o leste da Europa. Ai, 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 ai. O primeiro país é Chipre. Ah, meu Deus! Logo Chipre. A maior parte dos autores consideram Chipre, inclusive o autor deste mapa, como um país do Oriente Médio. Ele está em cinza, ele não está em colorido. Cinza aqui, neste caso onde estou apontando, é o Oriente Médio. Ai, 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 ai. É que o Chipre é um país rachado. Ele é dividido por uma linha hoje chamada de linha verde, mas quando ela foi criada, ela chamava-se linha Átila, em 1974. A linha Átila, hoje linha verde, ela separa as duas comunidades rivais e o país se pacifica, mas o Chipre é dividido. Nós temos o Chipre turco-muçulmano, asiático, e o Chipre grego, cristão ortodoxo europeu. Quem faz parte da União Europeia é o Chipre grego, que inclusive adota o euro como moeda circulante. Porém, o Chipre a gente vai comentar um pouco mais quando chegarmos no Oriente Médio. Um país do sul da Europa, um arquipélago, Malta, que foi base militar de vários países durante a Segunda Guerra Mundial e hoje continua a ser uma base militar norte-americana no centro do mar Mediterrâneo. Também hoje, infelizmente, é uma das áreas de triagem da União Europeia para saber quem pode entrar no continente ou não. Os africanos têm que passar por Malta. Mesmo assim, de cada 10, 2 conseguem entrar e 8 voltam, mas depois vão tentar burlar essa triagem. Bem, esses dois países, Chipre e Malta, são insulares. São ilhas, localizadas no mar Mediterrâneo. Vamos voltar para o corpo continental, a Eslovênia. A Eslovênia é o primeiro país
dos 6 que formavam a Iugoslávia, que se desmembrou em 2 guerras terríveis, chamada Guerra dos Balcãs, que oportunamente nós vamos contar. A Eslovênia foi o primeiro país a se separar da Iugoslávia no dia 25 de março de 1991 e tinha uma economia mais avançada, mais industrializada, mais estruturada. Então foi escolhida para se tornar um dos países a adentrar a União Europeia em 2004. Depois, 4 países são uma esfera imediata de influência da economia alemã. A Alemanha é um país muito industrializado, de serviços, de alta tecnologia, um dos líderes da economia mundial, o pilar principal, o alicerce, a base da União Europeia. Porém, essa alta qualificação, esses altos salários, fazem com que o alemão ele trabalhe em serviços mais sofisticados. Ele não vai assentar um tijolo, ele não vai apertar um parafuso, ele vai pensar no robô que vai substituir o pedreiro, num robô que vai apertar os parafusos. Então quem é que faz a mão de obra braçal para o alemão? O Bloco Visegrad. O Bloco Visegrad é o que faz o trabalho bruto para o alemão. O alemão pensa, o alemão cria, o alemão desenvolve, o alemão estuda. O turco planta para ele. E o Bloco Visegrad aperta parafuso, assenta tijolo para ele. Então é uma área de expansão que se interessa pelo capital alemão, já que são mais pobres, evidentemente, precisam desse capital alemão. Eu estou falando da Polônia, da República Tcheca e da Eslováquia, que no passado formavam um país chamado Tchecoslováquia, que quando o socialismo deixa de influenciar o leste europeu, se separa de forma bem diferente da Iugoslávia. A Iugoslávia são 2 guerras cruentas, terríveis, e a Tchecoslováquia se separa sem um único tiro, diplomaticamente, naquilo que a gente chama de Revolução de Veludo. Detalhe, esse nome República Tcheca ele pode soar muito engraçado para você, se é que você está me entendendo. Pois, recentemente, o povo tcheco, percebendo esse motivo de piada do seu nome, mudou, fez uma enquete. E hoje o país chama-se Chequia. Não se fala mais República Tcheca, ok? É Chequia, beleza? Bom, mas na época era República Tcheca, 2004. Polônia, República Tcheca, Eslováquia e Hungria, o famoso Bloco Visegrad, área de influência direta do capitalismo alemão. Já são 7, hein, gente? 7. Malta, Chipre e Eslovênia, 3. Os 4 do Bloco Visegrad, Polônia, República Tcheca, Eslováquia e Hungria, 4. 3 mais 4, 7. Será que eu vou lembrar dos 3? Vou sim! São as repúblicas bálticas. Por que repúblicas bálticas? Porque são banhadas pelo Mar Báltico. Lituânia, Letônia e Estônia. Eu acho que durante as Olimpíadas vocês vêm falar bem desses países, né? Grandes atletas, né? Atletas olímpicos, levantadores de peso famosos, saltadores e excelentes jogadores de basquete, sobretudo a Lituânia, hein? Difícil ganhar dessa Lituânia. Pois bem, meus queridos, esses 3 países são os 3 primeiros de origem soviética que vão adentrar a União Europeia. A União Europeia, o capitalismo europeu, entrando diretamente numa área que pertencia à União Soviética. O Vladimir Putin, presidente da Rússia, não ficou nada feliz. Só que essas repúblicas sempre foram rebeldes.
Elas entraram na União Soviética graças a uma troca conhecida entre Hitler e Stalin. Essa troca que foi feita para que as tropas nazistas não invadissem a União Soviética. Portanto, os bálticos nunca quiseram fazer parte da União Soviética. Na primeira oportunidade, e nós estudamos isso no fim da Guerra Fria, o senhor tem que entender que isso aqui é um curso, irmão. Tem que estudar todas as aulas. Não é só estudar picada, assistir picada, senão você não entende o trem. Então, nós já falamos que a Estônia, a Letônia e a Lituânia foram os países que quiseram rapidamente sair da União Soviética, quando ele propôs a união dos Estados soberanos, foram rebeldes. O Gorbachev teve que usar força e isso precipitou a sua queda. Pois bem, esses países que nunca gostaram de ser soviéticos, que detestam a Rússia, não fazem parte de nada que a Rússia está envolvida, tal ódio que eles nutrem pelos russos, eles vão fazer parte deste momento da expansão de 2004. Vamos repetir? Europa dos 25, conta comigo: Malta, Chipre, Eslovênia, Bloco Visegrad, Polônia, República Tcheca, hoje Tchequia, Eslováquia, Hungria. 7 países bálticos: Estônia, Letônia e Lituânia. Ok, pessoal, desta forma nós formamos a Europa dos 25. Vamos relembrar rapidinho? 1957, Europa dos 6. 1973, Europa dos 9. 1981, Europa dos 10. 1986, Europa dos 12. 1995, Europa dos 15. 2004, Europa dos 25. Até parece uma rima, uma música. Bem melhor que aquele funkão brabo que vocês andam ouvindo aí. Moçada, por hoje é só. Próxima aula a gente continua com a expansão do famoso bloco europeu. Um abraço. Tudo de bom. Vamos estudar que o Sorzão tá ajudando. Não esquece de compartilhar, de curtir, de se inscrever no canal. Ajuda o Sorzão a crescer, por favor.